Olá, participantes da terceira semana de matemática da Unigran EAD. Tecnologia de informação e comunicação é uma das tendências metodológicas contemporâneas em educação matemática. Por isso, nesse dia de hoje, vamos discutir sobre o emprego de tecnologias digitais de informação e comunicação para o ensino de matemática da educação básica, com a palestrante professora Aline Ribeiro Silva, mestranda em ensino de ciências pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, graduada em física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ao final da palestra, abriremos para questionamentos. Com a palavra, a professora Aline. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Vera, né, de ter esse momento hoje com vocês e conversar um pouquinho a respeito do uso de tecnologias, né, para o ensino de matemática. Agradecer a todo mundo que está prestigiando o evento, a Semana Acadêmica, aos estudantes de licenciatura em matemática da Unigran. Para comentar com vocês, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, eu preparei uma apresentação. Vou projetar aqui, e aí só um momentinho para eu colocar a projeção. Bem, como a Vera comentou, o título da fala de hoje é O Emprego de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no Ensino de Matemática. Na minha pesquisa de mestrado, né, eu estou aí na reta final para concluir esse trabalho, eu estou investigando como que a tecnologia ela é posta nos currículos de cursos de formação de professores do ensino de ciências. E aí hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho dos aspectos do conceito de tecnologias e também algumas possibilidades para o ensino de matemática. Para essa fala, eu deixa eu ver aqui, só conferir para passar. Aí passou. Eu preparei essa apresentação na seguinte estrutura. Então, primeiro, eu vou comentar um pouco do conceito de tecnologia, o que significa esse termo tecnologia e quais outros conceitos que estão atrelados a ele, o contexto da tecnologia na educação brasileira, então, por que que se tem, por que que se fala de trabalhar com esses recursos no ensino, e por fim, né, eu vou apresentar para vocês algumas possibilidades de recursos para o ensino de matemática. Então, o que é tecnologia? A princípio, né, quando a gente pensa esse termo, né, ou vê essa palavra tecnologia, em um primeiro momento, ela imprime um sentido de algo que está associado a algum aparelho eletrônico, né, algo tecnológico no sentido de algo digital, né, aparelhos de comunicação como o celular e o computador. E aí, quando você coloca esse termo tecnologia no Google, aparece imagens semelhantes a essas que eu coloquei aqui para vocês. Eu selecionei duas imagens das que apareceram. Então, uma é uma imagem de um computador, né? E a outra imagem, né? A moça está segurando um tablet. E essa imagem, né, tem esses desenhos que remetem ao mundo virtual de informação. Então, no primeiro momento, né, e essa primeira impressão que a gente tem do termo de tecnologia remete nesse sentido de dispositivos eletrônicos, de recursos virtuais que a gente, né, faz uso e estamos fazendo, inclusive, hoje aqui nessa semana acadêmica. No entanto, a tecnologia, ela tem um sentido mais amplo. A tecnologia, ela pode ser definida como resultado de um processo de desenvolvimento do conhecimento humano. Então, todo aquele conhecimento humano que ele é convertido para a criação de alguma engenharia,
que resulta em algum produto que servirá para facilitar o seu desenvolvimento, o seu cotidiano, pode ser considerado como tecnologia. Então, quaisquer ferramentas que nós fazemos uso e que facilitam o nosso dia a dia e que contribuem para o nosso desenvolvimento, é uma tecnologia. Então, se a gente pensar lá na pré-história, né, no Homem das Cavernas, aqui eu coloquei algumas imagens só para ilustrar essa fala. Então, aqui a gente tem algumas lanças, né, que foram construídas pelo homem pré-histórico com a finalidade de desenvolver ali a sua caça, de conseguir caçar alimento, se proteger de eventuais predadores, né? Então, esses artefatos, eles serviram de tecnologia para o homem nesse período histórico. Outra imagem que eu coloquei ali, né, aqui nessa apresentação, que é a roda. A roda é um dos itens, né, mais revolucionários, né, é considerado uma tecnologia primordial para o desenvolvimento humano e facilitou o transporte, né, de diferentes materiais. Também é uma tecnologia. Eu coloquei aqui uma fala de Kensky, né, uma autora, a Vani Kensky, que ela trabalha essa questão de tecnologias. Então, a tecnologia, ela acompanha o ser humano, né? Então, todos esses conhecimentos que a gente adquire, quando colocado em prática, que resulta em algum material que vai nos ser útil, ele é entendido como uma tecnologia, tá? O que acontece, né, e aí com o desenvolvimento humano, com os avanços desses recursos, o que a gente conhece hoje, o que a gente tem acesso e o que a gente associa o termo tecnologia, são os processos e produtos provenientes do desenvolvimento da microeletrônica. Então, todo equipamento, né, que necessita ali de um circuito eletrônico, de energia elétrica para o seu funcionamento, é o que a gente entende, o que a gente denomina hoje como tecnologia. E essa tecnologia, ela pode ser, essa tecnologia, né, proveniente da microeletrônica, ela pode ser tanto uma base material ou um objeto físico, quanto também uma base imaterial. Então, por exemplo, vou pegar meu celular aqui. Meu celular é um dispositivo, né, é uma tecnologia, uma ferramenta, e ele é material, ele é físico. Eu consigo carregar ele, né, para onde eu for. Agora, a gente pode pensar também na tecnologia no espaço virtual. Aí seria uma tecnologia de base imaterial. Então, por exemplo, o e-mail. Eu tenho e-mail, só que o e-mail, né, ele não é uma entidade física. Eu não possuo um objeto que se chama e-mail. Eu tenho esse ambiente virtual, que é o e-mail, e eu consigo acessar ele de diferentes locais. Ele é uma base imaterial, tá? Esses elementos que fazem parte, que são considerados como bases imateriais, eles são frutos do desenvolvimento da linguagem de programação, tá? Então, tecnologia hoje, a gente já traz esse sentido de um produto, um dispositivo eletrônico, tá? A partir desse momento agora da minha fala, se eu usar o termo tecnologia, eu vou estar me referindo justamente nesse sentido de um produto que vem da microeletrônica, podendo ser ele material ou imaterial. Bem, falando de tecnologias, né, nesse sentido de dispositivos eletrônicos, acredito que se alguém, né, já fez alguma leitura de um texto falando sobre ensino e tecnologias, provavelmente já se deparou com alguns desses termos que eu coloquei aqui, né, que são as TICs, né, tecnologias de informação e comunicação, NTICs, novas tecnologias de informação e comunicação, e as TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. É muito comum aparecer esses termos, às vezes não os três em um mesmo trabalho, um mesmo artigo acadêmico, mas, enfim, é selecionado algum termo e se faz uso durante o texto, né, uma escrita acadêmica, mas o que difere um do outro? Bem, começando pelas TICs, antes, só uma observação. Quando eu falo da definição desses termos, eu estou falando do ponto de vista
da autora Kensky, que eu mencionei anteriormente uma citação, tá? No entanto, nesse tipo de pesquisa, cada autor ele pode trazer um sentido diferente a esses termos, ou colocar esses termos em um determinado momento ali da sua pesquisa, utilizar eles para caracterizar algum outro momento. Então, dependendo do autor, pode ter alguma variação no sentido desses termos. Então, o que eu vou falar aqui é como pontua a autora Vanny Kensky. E aí, começando pelas TICs, as tecnologias de informação e comunicação, ela compreende, esse termo compreende todas as tecnologias. Então, por exemplo, é, qualquer tecnologia que serve para informar e comunicar. Então, por exemplo, se eu escrevo uma carta e mando para uma pessoa, né? Essa pessoa recebe uma carta, lê o conteúdo que está lá, responde e me manda de volta. Eu estou tendo essa comunicação a partir de uma tecnologia, que é uma carta, né? Então, as TICs, ela traz esse conceito de tecnologia nesse sentido mais amplo, né? O jornal impresso é um exemplo de tecnologia de informação e comunicação. Só que aí, com esse avanço, né, do desenvolvimento de novos produtos, da microeletrônica, surgiram novas ferramentas que têm esse fim de informar e comunicar, como televisão, rádio, agora internet, que é o que a gente mais utiliza para esse fim. E aí vem esses outros dois termos, NTICs, que são as novas tecnologias de informação e comunicação, e as TDICs, que são as tecnologias digitais. Então, as NTICs e as TDICs servem contemplam esse tipo de tecnologia que é a tecnologia digital. Só que olha só, até um comentário, na pesquisa que eu estou desenvolvendo, eu utilizo no meu texto o termo TICs, porque a autora que eu tenho como referencial, ela fala que esse termo TICs, ele pode ser utilizado para incluir todos os tipos de tecnologia, inclusive as digitais, e que sempre vai haver essa evolução tecnológica, vai haver o surgimento de novas tecnologias. Então, assim, para não ficar sempre numa mudança de sigla, né, tentando encontrar um termo, essa autora vai utilizar o termo TICs, já incluindo as tecnologias de informação e comunicação, também as tecnologias digitais, tá? Então, essa questão de nomenclatura, vocês vão ver alguma variação, provavelmente em alguma leitura, tá? Que vocês fizerem nesse tema de tecnologias no ensino, e aí vai depender muito do autor que está trabalhando, que está sendo utilizado nesse texto acadêmico, tá? Eu só quis colocar aqui para vocês, né, só conhecerem um pouquinho a diferença entre um e outro, diferenças e semelhanças, tá? Porque eventualmente vocês vão se deparar com esses conceitos, tá? Em textos científicos. Bem, e aí agora eu vou começar uma discussão a respeito da história da implantação, né? Ou melhor, onde se iniciou essa discussão das tecnologias no ensino, tá? Em especial das tecnologias voltadas à informática. Então, assim, num primeiro momento, né, nós estamos tendo aqui essa discussão, e aí a gente pode pensar o seguinte: por que tem que usar, né? Por que é indicado? Por que tem essa discussão de usar tecnologias no ensino? É porque o aluno ele tem acesso, né? O estudante ele está tendo acesso a essas ferramentas, né? Todo mundo está tendo contato com esse tipo de material, então a gente tem que, né, de certa forma, colocar isso, tentar incluir nos processos de ensino para, né, ver se contribui efetivamente para o aprendizado do aluno também, né? Só que essa discussão, né, do uso de tecnologias no ensino é uma discussão relativamente antiga. Eu trouxe aqui uma citação, e vou comentar ela com vocês, da Raquel Moraes, tá? Nessa obra, acho que os cachorrinhos começaram a latir aqui. Nessa obra, a Raquel, ela traz todo um contexto histórico, né, da introdução da informática na educação no Brasil. Então, esse interesse pelas tecnologias e para colocá-las no ensino
teve ali um boom, né, no período da Guerra Fria. Então, os países mais desenvolvidos, eles estavam em guerras de construção de novas tecnologias, principalmente, né, no período da Guerra Fria, havia a corrida espacial, então desenvolver tecnologias para armamentos também era de grande interesse. E aí, no caso do Brasil, essa discussão teve início ali no período, na década de 60, né, no período ali do regime militar. Então, iniciou essa discussão, né, de como se produzir uma tecnologia nacional, né, como que isso poderia ser feito, e como os profissionais aqui do nosso país deveriam ser, enfim, ser capacitados para desenvolver, né, diferentes tipos de tecnologias. Então, uma coisa que tem que estar muito claro é que toda tecnologia ela é desenvolvida a partir de um contexto social, político e econômico. É, toda tecnologia ela vai ser desenvolvida a partir de um interesse. Alguém está interessado em desenvolver uma tecnologia, né? E essas primeiras questões teve início aí nessa década de 60. Só que um ponto importante é que não só introduzir essas discussões quanto à informática na educação para capacitar uma mão de obra qualificada para produzir essas tecnologias, mas também haviam interesses externos de ter um público consumidor dessas tecnologias. Então, nós tínhamos esses países, né, é, é, essas grandes potências desenvolvendo tecnologias para a guerra, mas também elas seriam com o interesse de comercializá-las depois. Quem iria comprar essas tecnologias? Né? Os países de terceiro mundo, né? No caso o Brasil. Só que assim, não adianta você tentar vender essa tecnologia se aquela nação não sabe utilizar, se não faz sentido para ela. Então, além de você formar essa mão de obra qualificada, né, que nesse caso para a construção de produtos nacionais, havia um interesse externo também em ter um público consumidor para adquirir, para comprar essas tecnologias que vêm de fora. Então, essa discussão para utilizar tecnologias tem a ver com o aprendizado do aluno? Sim, sim, com certeza. Mas também tem interesses políticos e econômicos para que do porquê o aluno entender e utilizar aquela tecnologia. Esse livro, depois eu vou deixar nas referências depois. A autora Raquel Moraes, ela faz uma discussão muito profunda dessa questão da informática na educação brasileira. Ela traz esses aspectos econômicos, políticos desse período, e é muito interessante, eu recomendo muito essa leitura. Bem, e aí, como eu comentei com vocês, né, um dos motivos de introduzir a informática na educação brasileira era produção também, né, de tecnologias nacionais, e aí começou ali a investir na formação, né, de engenheiros com treinamento em eletrônica. Então, essa introdução de tecnologia na formação teve início ali nos cursos de ensino superior, né? Ali ainda na década de 60, houve uma necessidade de uma indústria local de computadores. Havia a montagem de computadores no Brasil, né? A montagem era feita no Brasil, no entanto, com peças importadas. Então, assim, foi surgindo essa necessidade de criar, de produzir essas peças aqui no Brasil. Aqui eu coloquei uma imagem do computador Zezinho. Ele recebeu esse nome, foi o primeiro computador desenvolvido aqui no Brasil com peças brasileiras, e esse computador foi desenvolvido em parceria, né, do ITA, da Escola Politécnica da USP e também da PUC de São Paulo. Então, aqui uma foto do computador Zezinho, primeiro computador desenvolvido nesse período, né, exclusivamente brasileiro. Bem, e aí,
né, eu estou pincelando alguns pontos, né, essa linha do tempo do desenvolvimento e da implantação da informática na educação é muito, tem muitos pontos de discussão, então eu estou dando só uma pincelada nos principais pontos, mas aí eu gostaria de destacar dois eventos e também alguns projetos, né, que foram muito importantes nessa discussão do uso da informática na educação. Então, tem registro de que o primeiro evento acadêmico que discutiu o uso do computador no ensino foi um seminário sobre o uso do computador no ensino de física, em 1971, né, promovido pela Universidade Federal de São Carlos. E também nesse mesmo período teve a Conferência Nacional de Tecnologia da Educação Aplicada ao Ensino Superior na USP de Ribeirão Preto. Então, nesse período, na década de 70, já, né, teve início aí as discussões acadêmicas, né, quanto à informática na educação. E aí também alguns projetos aí em décadas posteriores, né, em 84, depois na década de 90, alguns projetos que visaram implantar essas tecnologias na educação básica, né, investigar como seria esse desenvolvimento, capacitar professores para trabalhar com essas tecnologias. Aqui eu coloquei três, né, o Educom, projeto Educom, a projeto Eureka nos anos 90 e o Gênese também nos anos 90. Esses projetos, eles foram parcerias de instituições de ensino superior com secretarias de educação. Coloquei aqui uma outra citação da Kensky, né, que o avanço das tecnologias influencia no desenvolvimento de uma sociedade, elas alteram o modo que as pessoas vivem, o seu cotidiano, o modo que trabalham, suas qualificações profissionais e como se informam e comunicam. Então, olha só, essa questão, né, principalmente, as tecnologias influenciam no modo de trabalho. Para quem é professor, né, para quem está na licenciatura, a gente tem como exemplo principalmente esse processo pandêmico, né, em que as tecnologias elas foram fundamentais para a mediação entre professor e aluno. Toda essa mobilização, esse evento que está acontecendo agora, né, ele está com o que há um tempo atrás, né, essas semanas acadêmicas, eventos acadêmicos, eram todos presenciais, né, e aí hoje já se tem, né, enfim, em decorrência da pandemia, né, do uso dessas tecnologias no período pandêmico, alguns modos de se comunicar. Então, por exemplo, a semana acadêmica, ela tomou um novo rumo, né? Ela tem um outro formato e que vai incluir mais pessoas, por exemplo. Né? Eu até estava comentando com a professora Vera antes de iniciar aqui. Agora eu estou tendo a oportunidade de participar de vários eventos acadêmicos que antes, talvez, eu não teria condições se eles fossem presenciais, porque tem o gasto com transporte, alimentação, né, a questão de horário também. Então, as tecnologias, elas alteram o modo que uma sociedade vai executar seu trabalho. Mas sempre ressaltando que, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de a tecnologia ela não está isolada, ela está dentro de um contexto social, político e econômico, tá? E aí, eu comentei com vocês no início da minha fala, né? Por que que a gente ensina? Por que que a gente tem que introduzir esses recursos para o estudante durante o processo de ensino? Porque que é colocado em alguns documentos, já vou passar para vocês, né? Onde está na BNCC, né? Essa orientação para o uso de tecnologias, é somente porque o aluno isso facilita a aprendizagem? Em parte, também, né? Tem, sim, a sua importância, mas também tem essa questão de qualificação de mão de obra, você ter um consumidor de tecnologia que vai comprar as tecnologias que estão surgindo, né? Estão sendo ofertadas para nós. Bem, atualmente, né, dentro das discussões, né, das tecnologias que a gente
que teve, né, ao longo das décadas. Então, desde 60 teve início dessa discussão, por que que a gente tem que inserir as tecnologias, por que que os estudantes têm que conhecer essas tecnologias. A gente tem atualmente o nosso currículo de referência, que é a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, até um tempo atrás, né, os professores organizavam seu planejamento de aula e eles colocavam os objetivos de aprendizagem do aluno, né? Aí com a BNCC, agora é uma outra situação que é colocada. Você tem que indicar quais serão as competências e as habilidades que o aluno vai desenvolver. Aqui eu coloquei algumas citações, tá? BNCC, tá? Então, a primeira aqui eu coloquei, selecionei uma competência específica do ensino fundamental, que fala, né, que uma das competências do estudante é utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. Então, dentro de uma das competências da matemática para o ensino fundamental, né, está colocado a questão do uso das tecnologias digitais. E aqui embaixo eu coloquei duas competências que está na parte do ensino médio, né, de matemática para o ensino médio. Então, propor ou participar de ações para investigar desafio do mundo contemporâneo, tomar decisões éticas, socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, né, voltados para situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho. Então, a gente já tem também aí esse elemento, né, da capacitação do estudante em relação ao uso de tecnologia para o mercado de trabalho, mobilizando conceitos e tal. E aí, uma outra competência, investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos, propriedades matemáticas, empregando estratégias, recursos como observação de padrões, experimentação em diferentes tecnologias, né? Então, o uso de tecnologias, ela está colocado, né, no currículo atual, que é a BNCC, a fim de mobilizar no ensino fundamental, né, resolver problemas cotidianos. Ali para o ensino médio, a gente já observa esse sentido de utilizar as tecnologias, enfim, para o mercado de trabalho. Então, é uma discussão que vem desde a década de 60 e que reflete no nosso currículo atual. Bem, e aí os desafios que o professor tem frente a ensinar utilizando esses recursos, né, mobilizar o uso desses recursos para o estudante. Coloquei aqui essa citação da Belloni, ela também é uma pesquisadora, né, que trabalha, investiga a mídia educação, também essas ferramentas, né, de tecnologia, que é a seguinte: como pode a escola pública assegurar a inclusão de todos na sociedade do conhecimento e não contribuir para a exclusão de futuros cyberanalfabetos? Então, assim, o desafio do professor, dentre milhares de desafios, né, mas aí em relação a usar tecnologias, como que eu vou trabalhar essas tecnologias e fazer com que elas agreguem no conhecimento do estudante e não seja apenas uma mera ferramenta utilizada sem algum propósito ou algum fim, ou que seja utilizada sem ser de forma crítica. Então, por exemplo, o que seria usar, sei lá, tecnologia de forma crítica? Então, o professor solicita que o estudante faça uma pesquisa sobre, vamos supor, história da geometria, né? Então, o professor, ele vai falar assim, não, né, pensando de uma forma crítica, não é somente você ir lá pesquisar, colocar no Google história da geometria e já primeiro link, clicar e copiar o que você encontrou. Não. Quais são os sites indicados para você fazer esse tipo de pesquisa? Quais são as fontes de informação? Como que o estudante pode comparar essas fontes de informação? Então, aí você já tem uma possível forma de aplicação dessas tecnologias, mas no sentido de que o aluno ele vai
refletir sobre aquilo que ele tá pesquisando, né? No momento que ele comparar duas informações, que ele procurar uma fonte confiável de informação, o professor já está orientando ele para ser o que se tanto fala, né? O estudante crítico, pesquisador, não que ele vai sair, né, contemplado inteiramente, né, desse senso crítico e tudo mais. Mas ele vai receber uma orientação do professor, né, para como resolver essa pesquisa, por exemplo. Bem, agora eu coloco para vocês algumas possibilidades no ensino da matemática, né? Alguns itens que podem ser utilizados, né? Alguns eu acredito que eu vou mencionar aqui, mas vocês já provavelmente utilizaram ou ouviram falar, o professor passou alguma coisa, ou vocês leram, né, em algum artigo. Mas bem, antes de apresentar, né, esses recursos, trago aqui uma citação que é o seguinte: para que o aluno possa construir conceitos, é necessário que essa tecnologia digital, quando utilizada, dê condições ao aluno de levantar, testar, exteriorizar, né, dando suporte e estruturação do pensamento. Bem, aqui eu coloquei duas imagens, e aí eu vou falar para vocês duas situações hipotéticas em relação a essas imagens. Então, vamos supor o seguinte: nessa primeira situação, nós temos a representação, vamos supor que é um professor, e ele, né, está projetando ali o seu conteúdo. Vamos supor o seguinte: nesse caso, o professor chega em sala de aula, utiliza um data show, projeta o conteúdo e fala: olha, na aula de hoje, vocês vão copiar esses teoremas que estão aqui projetados. E aí eu vou vistar, né? Tem muito essa questão de dar o visto no caderno, né? Principalmente na educação básica, né? Ensino fundamental. E aí eu vou vistar o caderno de vocês. Beleza? Situação 1. Situação 2, representada ali na segunda imagem. O professor, né, leva os estudantes para a sala de informática, organiza, né, esses estudantes de acordo com a disponibilidade dos computadores, e aí fala o seguinte: olha, tem um site tal, né, que você vai fazer você vai poder criar algumas formas geométricas, enfim, fazer algumas simulações e tudo mais. E aí, o professor vai orientar o estudante na construção dessas figuras. O estudante tem o acesso à máquina e o estudante vai montar ali suas figuras de acordo com a orientação do professor. Segunda situação hipotética. Então, vejam que, nos dois casos, o professor está usando tecnologia. No entanto, na primeira situação, o aluno não está levantando hipótese, não está criando, né, as conjecturas, ele não está exteriorizando e testando o seu pensamento, né? Ele está sendo um aluno copista. O professor projetou o conteúdo, né? O que tem de vantagem aí é o tempo, né? Que às vezes o professor iria passar na lousa, né? Um tempinho que ia gastar um pouco, mas ele está projetando e o aluno vai replicar isso no seu caderno. Então, o aluno ele não teve o contato, ele não manipulou esse conceito matemático. Já nessa segunda situação, também está sendo utilizada uma tecnologia no computador e o aluno ele pôde sim trabalhar, ele manipulou esse objeto, ele fez a manipulação desse software. Então, são situações de que o aluno vai ter uma aprendizagem diferente, porque ele manipulou esse objeto, esse recurso tecnológico de forma diferente. Então, quando se fala de usar tecnologias para o ensino, não é somente você pegar um recurso didático e utilizá-lo para uma aula tradicional, né? Que teria o mesmo efeito se você não tivesse um projetor, um computador ou algo assim, né? Outra situação também, né? Às vezes o professor leva os estudantes para a sala de informática, né? Situação hipotética, e aí manda um texto por e-mail e também pede para copiar no caderno. O aluno está desenvolvendo uma função de copista, tá? De copiar o conteúdo, de fazer uma cópia daquele conteúdo no caderno. Então, quando vai se utilizar as tecnologias,
professor tem que ter esse cuidado, né? Essa tecnologia eu estou usando só para dizer que tem um elemento ali diferente da minha aula, ou o aluno realmente é, vai ter contato, ou eu vou utilizar esse projetor para fazer uma simulação diferente que eu não conseguiria representar no quadro, né? Se eu fosse utilizar o GIS, por exemplo. Então, essas questões, né, que a gente tem que se fazer o tempo todo no momento de preparação do planejamento de aula. Bem, aí eu vou começar a apontar aqui algumas ferramentas, né, que podem ser utilizadas para o ensino de matemática. Quando uma ferramenta ela é utilizada, né, quando o professor idealiza, né, quando ele, não, vou pegar e vou utilizar tal ferramenta para ensinar algum conteúdo. O principal processo, né, que é o professor pensar em usar tecnologias, é o seu planejamento de aula. Aqui tem uma outra situação que fala, né, que conhecer as características específicas de uma tecnologia e qual campo da matemática ela se relaciona. Então, não é apenas vou pegar um software que eu vi que é de matemática e vou levar para a sala. O professor ele tem que estudar, ele tem que abrir esse software, ele tem que ver como que isso vai se relacionar com o conteúdo dele, né? O que ele pode propor dentro desse software, o que o aluno vai desenvolver. E tudo isso é feito durante o processo de planejamento, da construção, né, do seu planejamento de aula. O planejamento é uma das etapas mais importantes, né, quando a gente fala dessa parte do trabalho docente, né? Então, por exemplo, o professor, ele vai estar ensinando o conteúdo de álgebra. Então, ele tem que buscar, ele quer usar uma tecnologia, ele vai buscar uma ferramenta que contempla o ensino de álgebra, né? E esse tempo na qual ele vai reservar para fazer essa preparação é o seu período de planejamento, tá? Então, olha só, aqui, esse software, o GeoGebra, eu acredito que ele é muito conhecido pelos matemáticos, né, os licenciados em matemática. É um dispositivo que ele possibilita, coloquei aqui, né, a construção de figuras geométricas. A sua interface é relativamente simples, né, então o professor ele pode, com esse software, desenvolver essas figuras. Mais para frente, eu vou sugerir um que ele vai desenvolver figuras bidimensionais e tridimensionais, então, principalmente matemática, quando a gente tem que desenhar, né, fazer os gráficos, representar, tem ali uma dificuldade, né? Eu sou professora de física, e aí, assim, a gente sempre está construindo gráficos no quadro. E eu sempre preciso daquelas réguas de madeira, porque eu não consigo fazer muito retinho o gráfico, né? Tem algumas escolas que têm a lousa quadriculada, o que já facilita muito. Mas, assim, eu, como professora, que estou habituada a desenhar gráficos, às vezes sinto um pouquinho de dificuldade, né, de representar numa escala correta ali no quadro, né? Agora, imagina o aluno vai fazer essa representação no caderno, às vezes não tem régua, não levou régua, tem aquelas linhas no caderno que também, às vezes, ajuda ou atrapalha na hora de fazer uma escala, né, para a construção de um gráfico. E aí escreve tudo apertadinho, faz aquele gráfico sem escala, né? O professor tentando fazer a melhor representação no quadro para que o aluno entenda, e a representação que o estudante faz no caderno, às vezes não fica muito fiel com as escalas, né? E depois, se ele quiser revisar para fazer alguma prova, alguma atividade, isso pode prejudicá-lo. Então, você usar esses softwares para você representar gráficos é uma estratégia bem interessante, tá? E esse GeoGebra, a interface dele é relativamente simples de se trabalhar. Outro software é o Poly. Esse software, ele permite a manipulação, tá, de objetos tridimensionais. Então, outra situação, né, que imagina você fazer essa representação na lousa e o estudante fazer essa representação no caderno também, né? Então, você levar o estudante para sala de tecnologia, né, propor o uso dessa ferramenta,
Quem tem, às vezes, disponibilidade de um celular ali pode salvar a imagem do celular, ou talvez fazer impressão e colar no caderno. Você consegue trabalhar mais figuras, né, tridimensionais, e o aluno consegue visualizar melhor essa, essa forma, né? Então você consegue fazer essa manipulação, rotacionar esse tipo de figura. Um outro dispositivo, um outro software, é esse Equation Grapher, que ele serve para a construção de gráficos. Então, você coloca a função, né, que você quer representar graficamente, e ele vai e, enfim, coloca a representação, né, o gráfico dessa função. Então, é uma ferramenta, né, interessante, né, função linear, função exponencial, é, função de seno, é um recurso bem interessante para trabalhar o gráfico de funções, né? Aqui, um outro software é o MathGV, né? Que esse é bem interessante para a construção de gráficos em 2 e 3 dimensões. Então, essa imagem seria muito complicado você conseguir passar isso na lousa, né? Às vezes o professor quer explicar uma situação tridimensional para o estudante, né, conseguir entender uma representação tridimensional é difícil, né? Para quem, se alguém já deu aula, já teve oportunidade, sabe que às vezes, se você coloca no quadro, como está posto no quadro pode gerar ali uma confusão para o aluno. Então, esse MFGV, ele pode servir para construção, né, desses gráficos em 2 ou 3 dimensões. Aqui embaixo, eu coloquei o Logo, software Logo, é um software de linguagem de programação. Então, você pode trabalhar os comandos, e aí tem uma tartaruguinha que ela vai, né, ela vai fazendo o desenho, ela vai fazendo o gráfico de acordo com os comandos que você coloca. Então, esse software, ele é mais voltado para a parte de linguagem de programação. Tem um outro que eu vou mostrar adiante, que também é de programação, que é o Scratch, e que também é um recurso muito legal para você trabalhar tanto a questão de programação e também até eventualmente construir jogos, né? Jogos, simulações para o ensino de matemática. Aqui, Torre de Hanoi, né? Tem a Torre de Hanoi virtual, então é um exemplo de software que você pode usar para trabalhar o raciocínio lógico, né? Eu lembro que uma vez eu estava acho que era no ensino fundamental, e aí o professor levou, né, essa torre de Hanoi, mas ele tinha levado uma torre. E aí a sala toda, né, tinha que ficar esperando para conseguir manipular esse joguinho, entre aspas, né? Aqui é uma possibilidade de você levar o estudante para a sala de computação e trabalhar também essa questão do raciocínio lógico. Acredito que também a Torre de Hanoi é uma ferramenta que não deve ser, dá para ser construída com materiais de baixo custo, né? Então também é uma possibilidade, mas ela tem também de forma virtual, né? Às vezes o professor quer passar uma atividade, né? Às vezes tem uma aula programada ou alguma aula, né? Até no período de pandemia, né? Que a gente precisou ter essas ferramentas, né, utilizar, o professor poderia propor, né, uma atividade didática, ao invés do aluno. Aqui no caso da Torre de Hanoi, ele pode fazer essa manipulação de forma virtual, né, ou até, como eu projetei anteriormente, a construção de um gráfico. Então, ao invés do aluno desenhar isso no caderno ou num papel milimetrado, gráfico de uma função, ele pode representar a partir de um software, né? Aqui eu coloquei outro, o Winmat, que ele é um software voltado para a álgebra, né, construção e operação de matrizes, então você constrói, né, indica as linhas, colunas, e aí você consegue fazer as operações, cálculo de determinante dentro desse software, né? E aí entra aquela questão, né, do planejamento do professor. O professor vai ver qual conteúdo está trabalhando, qual seria o software mais adequado, é,
quais ferramentas tem nesse software, os alunos teriam facilidade de utilizar. Então, todas essas questões, o professor tem que fazer a observação durante o seu período de planejamento, tá? Existem outros softwares, eu não coloquei até para não ficar muito repetitivo, mas assim, de construção de gráficos, há milhares, né? Que vocês podem até colocar no Google, software, construção de gráficos, já vai aparecer uma lista, é o que mais tem, tá? Bem, e aí, tô voltando aqui com o Scratch que eu comentei com vocês, que é um site, ele não é exclusivo para ferramentas matemáticas, tá? Mas ele é um site que tem N possibilidades. Então, é um site de programação, né? A sua essencial, o seu intuito é promover esse ambiente de programação do estudante para o estudante. E aí, nele, você tem várias possibilidades. Antes de comentar sobre o Scratch, eu gostaria de comentar que na pesquisa acadêmica tem uma tendência que é a gamificação. A gamificação, a um grosso modo, né, falando, tem muita pesquisa, estudo em cima disso, mas a grosso modo é você utilizar jogos para o ensino de algum conteúdo, tá? Gamificação não necessariamente tem a ver com as TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação. Por quê? Você pode levar um jogo de tabuleiro, né? Você leva esse jogo de tabuleiro, você trabalha, você não necessariamente precisa ter um dispositivo eletrônico para trabalhar a gamificação. Mas com alguns softwares, você tem essa possibilidade de trabalhar a gamificação com jogos digitais, tá? Então, para quem tem interesse em desenvolver uma pesquisa científica, fazer uma especialização, mestrado, depois que conclui o curso, né, voltado para o ensino de matemática, a gamificação é um tema que está muito em alta, né, na área do ensino. E aí, voltando ao Scratch, ele é uma ferramenta de linguagem de programação, tá? Então, nele você consegue construir jogos, animações, tá? Eu coloquei um print, vou começar por esse print que está em cima, né? Se você entra no site do Scratch, ele é um site online gratuito. E aí, você pode utilizar criações que já estão prontas, que alguém criou e postou lá na plataforma Scratch. Aí eu coloquei matemática e apareceram vários jogos voltados para a área de matemática. E aí você pode clicar no jogo e aí vai ter instrução, vai ter os comandos e você pode utilizar esses jogos para trabalhar algum conteúdo, né, dependendo aí do tema do jogo. Você pode tanto usar os projetos que estão prontos, né, que foram postados, quanto você pode criar o seu jogo. Aí, na tela de baixo, eu printei a interface do Scratch. Também é gratuito, você consegue fazer essa programação de forma gratuita. O site ele é online, não precisa fazer o download, tá? Então, para quem vai trabalhar, quem quer utilizar esse site em sala de aula, é muito interessante porque você pode usar os computadores da escola, porque não é algo que você tem que fazer um download. Então, se você lá no seu processo de planejamento, isso é um ponto que você tem que considerar, né? O site que está ali disponível de forma online, ele é muito mais fácil do que você ter que fazer o download, né, de algum software para trabalhar um conteúdo. E aí eu coloquei o print dessa interface, aqui está em branco, tá? Quando você clica para criar enfim, o seu jogo, a animação, o que você quiser, essa página ela fica em branco, tá? Mas você pode colocar cenário, você pode criar personagens, tem alguns personagens prontos que você pode colocar e depois editá-los também, tá? Você tem os comandos de movimento, tem até ali no cantinho, não sei se vocês vão conseguir ver o eixo X, eixo Y, né, que são as direções ali que a sua animação vai se movimentar. Então, você consegue programar tanto uma animação quanto um jogo. E aqui, onde tem essas bolinhas coloridas, ali são
os códigos que você pode colocar, então, de movimento, de controle. Então, se a pessoa aperta a tecla tal, vai acontecer isso. Isso para o caso da criação de jogos. E essa programação do Scratch ela é muito intuitiva. Então, é uma ferramenta muito relativamente simples de se trabalhar. Ela tem muitos recursos, tá? Então, assim, isso pode dar uma confusão, mas a parte de programação, ela é bem simples. Então, que interessante seria, né, talvez se um dia vocês puderem em sala de aula, propor para que os estudantes, né, ou utilizem um jogo já pronto dessa plataforma, como também construa, né, o seu próprio jogo utilizando esses comandos de programação, tá? Então, em relação ao logo, eu tenho preferência pelo Scratch porque a interface dele é muito lúdica, né? Tem essa questão dos desenhos, das cores, então é uma interface que chama mais atenção e também você consegue dar play no jogo ou na animação que você fez. Então é bem interessante porque aqui você pode ter tanto o jogo quanto criar o jogo de acordo com a sua necessidade, tá? De forma gratuita. Bem, e aí para, né, encerrar minha fala, que eu falei bastante, coloquei aqui, né? Para o uso efetivo das tecnologias é preciso. Então, a gente tem muitas possibilidades de se trabalhar as tecnologias. No entanto, temos muitos desafios também, né? A gente pode listar vários, né? Então, por exemplo, a questão da infraestrutura do seu local de trabalho. Então, às vezes, você vai trabalhar em alguma escola que não vai ter alguns recursos disponíveis, poucos ou até nenhum recurso disponível. É um empecilho para você trabalhar. Às vezes a escola tem todos os recursos, mas o professor ele não tem um tempo de planejamento adequado para preparar uma aula. As condições de trabalho do professor também, né? E essas condições de trabalho vai muito da questão salarial e até mesmo da questão do planejamento, né? Eu estou batendo muito nessa tecla do planejamento, mas é o processo fundamental para o professor, né? Para preparar sua aula, seja utilizando uma ferramenta tecnológica, seja uma aula de resolução de exercícios, uma aula expositiva, o principal momento, né, para o professor fazer a sua reflexão, ver em qual turma se encaixa uma melhor metodologia, é no seu processo de planejamento, né? Então, para o uso efetivo das tecnologias, é preciso formação adequada, né, de professores para o uso das tecnologias, formação inicial e formação continuada. Então, quem está aqui, né, quem está cursando licenciatura em matemática, já está vendo esse tema, né, na sua formação inicial, isso é muito importante, né? Às vezes, um professor que teve a sua formação há um tempo atrás, que não teve acesso, ainda não eram feitas essas discussões a respeito da tecnologia, ele teria que ter a oportunidade de ver em formação continuada. Tem um processo de formação continuada para a discussão desses temas, né? Valorização do trabalho docente, seja no tempo que o professor tenha para fazer esse planejamento, pesquisa científica, né, para ver quais metodologias para desenvolvimento de recursos, de softwares, né, dessas interfaces de linguagem de programação, né, investimento principalmente em equipamento e recursos didáticos, né, para que o professor consiga trabalhar e fazer o uso dessas tecnologias em sala. Então, tem algumas barreiras aí que precisam ser superadas, né, isso com investimento público, principalmente, né, às vezes o pessoal gosta de colocar, né, todo o problema nas costas do professor, que é responsabilidade do professor, o professor tem que ser criativo, mas o professor tem que entender, né, o que é sua responsabilidade e o que também são barreiras bem amplas, né? São grandes barreiras e a gente tem que se mobilizar para conseguir superá-las, tá? Aqui coloco as referências, depois posso disponibilizar também via e-mail para quem tiver interesse, né? Dos artigos que eu mencionei aqui, do livro da Raquel de Moraes, né? Que fala do histórico do uso das tecnologias no Brasil, tá? E agora,
né, eu acho que nós vamos para as questões. Vou encerrar aqui a apresentação. Parabéns, Aline, pela sua fala, né? Foi, tá, foi sensacional, né? Você trouxe assim temas, né, que vão enriquecer bastante os participantes, eu acredito, né? Porque você trouxe informações, né, desde o início, né, e até os dias de hoje. Então, eu tenho aqui, eu tenho aqui comentário do aluno, ele é aluno do curso de matemática, né? Porque nós temos também professores, alunos de pedagogia, de outros cursos. Eu já vi aqui até alunos de engenharia ambiental, né? Se colocando, o curso que pertence. Agradeço também a participação de vocês, né, de outros cursos que também se interessaram pelo tema. Então, o aluno João Gonçalo de Lima Pereira, ele diz o seguinte: professora Aline, tendo em vista que o uso do celular está cada vez mais frequente, em detrimento ao uso de computadores, como podemos explorar essas tendências para usar a tecnologia nas aulas de matemática? Tem mais uma continuidade. Existe algum aplicativo para explorar esses recursos no celular? Aí, mais abaixo, ele diz o seguinte: acredito que o uso do celular está deixando o computador meio obsoleto. Este seminário, por exemplo, estou assistindo pelo celular. Podemos pensar e explorar o uso do celular e transformá-lo em aliado no uso de tecnologia para as aulas de matemática. Pode comentar sobre isso. Sim, com certeza, né? Até em sala de aula, às vezes eu pergunto, agora eu estou falando, né, como professora da educação básica, né? Eu pergunto para os alunos, eu vou passar um trabalho e eu falo o seguinte: olha, alguém tem computador em casa? Ou vocês pesquisam pelo celular? E aí, assim, é unânime que os alunos eles têm acesso pelo celular, né? E aí, essa questão também dos computadores, né, se tornarem obsoletos, às vezes eu percebo isso mesmo, né? Eu sou professora da escola pública, e aí às vezes eu percebo que eu levo, já aconteceu situações de eu levar o estudante para a sala de informática, só que o computador está travando, é um computador mais antigo, e aí o aluno tem esse efetivo acesso pelo celular, né? Então, realmente, o aluno, ele tem esse acesso, ele tem mais facilidade em utilizar celular, então eu percebo, né, que quando você leva o estudante para a sala de tecnologia e pede para ele fazer algum comando no computador, ele, se você pede o mesmo comando no celular, ele já, né, tem esse hábito, então para ele fica mais fácil. Em relação aos aplicativos, tem vários, né? A gente tem também muita possibilidade. Tem um site que é o FET Colorado, é um site de simulações, tem da área da ciência da natureza e tem para a matemática também, tá? É um site que ele também pode ser utilizado, acredito que tem um aplicativo para o celular, tá? Mas aí eu não sei até que momento pode ser, né, uma malandragenzinha dos alunos, ou enfim, porque eu já, aí falando como professora, né, não como pesquisadora, não fiz uma pesquisa quanto a isso, mas uma prática minha docente. Às vezes eu proponho para que o aluno faça o download de algum dispositivo ali, alguma. Às vezes eu quero mandar um arquivo, um vídeo no WhatsApp, no grupo do WhatsApp da turma, e aí os alunos eles se queixam que não tem espaço na memória do celular. Então, assim, às vezes realmente eu vejo que tem os alunos que têm o celular, né, mas é um celular um pouco mais
antigo, que às vezes realmente não vai ter, né, aquele espaço para trabalhar, desenvolver aquele recurso. Mas alguns alunos também eles fazem, né? Tem preguiça, aí eu tenho que falar, certeza, não dá para escolher alguma coisa. Depois você põe de novo, baixa agora, e aí depois você exclui o vídeo e retoma esse espaço, né? Então, tem várias questões também, né? Às vezes já me deparei com situações, né, de tentar passar o material para os estudantes e ali na aula. é, não eram todos que tinham dados móveis, né? E a escola também não tinha Wi-Fi para disponibilizar para os estudantes. Então, assim, é questão de investimento também, né? O celular ele pode ser uma ferramenta potencial aí para o ensino, né? Alguns encaram ele como grande vilão, mas também vai muito do modo como ele é trabalhado, né? Então, assim, como que é o celular desse estudante? Ele vai suportar um aplicativo? Ele tem dados? Tem Wi-Fi para que ele consiga fazer esse download? Mas realmente, né? Os dispositivos eles tendem a se transformar de modo que fique mais fácil, né, para a gente carregar. Então, o celular é a câmera fotográfica, é o telefone, é o GPS, é a filmadora, né? É o computador, o que a gente tinha vários equipamentos, hoje em dia a gente tem um aparelho que vai dar conta de tudo isso. Então, eu, como professora, né, e vendo ao acesso que os estudantes que eu trabalho têm, o celular tem sim a se tornar uma ferramenta, né, até com uso mais intensivo do que o próprio computador. Bom, daí temos aqui muitos parabéns para você pela apresentação, né? Até o professor Wilson aqui te dando os parabéns, professor Fernando, que fez a palestra ontem, né? Alguns alunos, ex-alunos, né? Como o Davi Benjamin, que diz que começou física junto com você, também dando E os na UFGD, o parabéns. Davi. Alunos formados já, né? Aluno formado. Então, como não temos mais perguntas, né? Vou dar mais uma olhadinha aqui para não cometer. Não, não temos mais perguntas. Então, eu gostaria muito de agradecer a você, Aline, por ter deixado de seus afazeres, né, para se dedicar a essa palestra, né, que nos trouxe muitas informações, né, e até as referências bibliográficas, né, que tanto os alunos como professores, né, professores podem utilizar para as suas aulas. Então, obrigada mesmo, foi um prazer conhecê-la, né? E espero, né, encontrá-la um dia, né? Quando vir a Dourados, procura a gente aqui na Unigran. Bom, agradeço a participação de todos, né, nessa palestra e convido vocês para amanhã, no mesmo horário, 20 horas de Brasília, 19 horas de Mato Grosso do Sul. Amanhã nós teremos uma mesa redonda. Sou recém-formado e agora, né? Então, nós convidamos 4 alunos, né, que farão parte dessa mesa, né, para contar, né, o que aconteceu, né, como estão, depois de formados. Então, acredito também que vai ser um momento bastante rico para todos nós, tá? Então, obrigada mais uma vez.